bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão E aí, assistir esse galera? vídeo. Opa, jovens. Estamos aqui com mais um episódio do Com a Palavra Podcast. E, como de praxe, vou me apresentar. Vai que é o primeiro vídeo, né, que vocês estão Com certeza. Sim. assistindo. Me chamo Rodrigo, faço parte aí desse projeto abençoado que Deus nos presenteou, né? Tenho um prazer imenso de fazer parte desse projeto com meus amigos aqui que estão na mesa. Com Você é uma você, potência, já meu viu aí. amigo. E o prazer maior... Uma facada, vamos ver. Poxa, cara, você aqui... Minha intro, pô. a intro, você. Mas ainda, o prazer maior ainda é de estar aqui com nosso amigo e irmão aqui, Walter Cleison. Eita, prazer Para nosso. mais um bate-papo aí, né? O homem Eu é vou bom. deixar ele se apresentar, né? Isso, falar mais um pouco sobre ele, fazer aí... Vai ficar, né? Meu amigo Wilson aí tá nos bastidores aí. Vai deixar aí o Instagram, as redes sociais aí. Mas se você quiser verbalizar, Sim, tudo bem. sim, pode ser. Eu pensei que ia ser ele o segundo, mas eu posso ser, sem problema. Começar com o convidado, É. ele já esse daí, Esse aí já é de casa mesmo. Vou aqui É. faço do episódio. Bom, pessoal, eu sou o Walter Cleison, né? Heterossexual. Hoje é importante estabelecer isso aí, deixar bem porque claro. hoje, né? Foi que ele modulou a voz. né? Já Agora- modulei a voz, joguei uma oitava abaixo. Super bem casado com Bruna Thaís, pai de Rafael, Júlia Helena. Sou músico, né? Eu acredito que fui convidado por isso, por ser um músico cristão, que também toca profissionalmente fora da igreja. Faço parte da Polícia Militar, sou músico da banda de música da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E é isso. Também sou criador de 3 cursos aí, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ei, Com Daqui a pouco a gente certeza. faz o merchan. Meu amigo, Suspense, ó, o os suspense. caras que vêm pra esse podcast é alto nível. Tem 3 cursos. Meu amigo. A nível Comecei agora. internacional. Comecei. E é isso, Show de né? E o bola. próximo? Dale, Jeff. Pra vocês que não me conhecem, né? Uma boa noite. Eu vou desejar boa noite porque a gente tá gravando à noite. Pra você que não sabe, a gente grava nesse horário, né? Somos rapazes, pessoas muito atarefadas, mas estamos aqui, né? Isso é porque ele é gerente, pô. Tá ligado, né? Daqui a pouco ele Pronto. vai... Ele Vai- disse, vai eu dar nunca fiz carteirada, uma né? apresentação igual o jovem Tá logo aqui na do meu lado carteirada aí. fez, mas Daqui eu a vou me pouco vai apresentar, começar né? as carteiradas. Meu nome Ó, o é helicóptero, ó, o Jefferson. helicóptero. É o helicóptero. Opa. Hoje não foi o cão, foi o helicóptero passando aqui em Eita, cima, né? Mas meu nome é Jefferson, pra você que não me conhece. 28 anos, muito bem vividos, graças a Deus. Estado Civil, Estado Civil, tem que tem falar, que, se tem não que falar- dizer, porque Comprometidíssimo. Sabe que Aqui, ó. as meninas aí... Alô, Thaís, ela tá vendo. É, ela tá vendo, né? Piada forte. Ô, Deus quiser, brincadeira. Deus quiser, futuramente casado com a Thaís, se Deus permitir. Olha. Psicólogo, gestor, né? Sou gestor de academia, né? E vamos para mais um momento aqui, né? Acima de tudo isso, cristão, E o tá? Deixa bem claro, né? E o E Humilde, humilde. aí eu deixo com vocês, Mas estamos aqui mais uma noite para poder contribuir e, obviamente, né, junto com os meus colegas aqui nessa bancada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Você é todo nosso. Inenarrável. É isso aí, né? Gabriel, o Vocês já me pentelho. conhecem, Gabriel. Tamo aí, né? Estado Civil. 24 anos, solteiro. Ah, aí sim. Ó, Comprometido com Cristo. Qual a idade? 24. Ah, 24. Ele tá achando que tem ele que... me pega nessas Binário, piadinhas. binário, não, como é? Que é não binário, Não né? binário. Não binário. Porque binário é errado, é Ah, binário. Ah, sim. Linguagem, né? Brincadeira, pessoal. Mas é isso aí. Então aí você já sabe o que eu faço. Eu trabalho no Colégio Batista, né? Sou no Ministério de Louvor, né? Ou É era, músico não sei. também. Músico, Você sou é do Ministério de músico Louvor? cristão. Você é do- Sim, gospel. Sim, evangélico. gospel. Evangélico. Submisso aqui a essa autoridade A máxima. Ah, Eterno maestro, né? Aí vocês vão ver aí. Esse cara, olha, se você acha que esse cara, ele é muita coisa, você não sabe de nada não. É muito mais.
Que é isso. Mas vamos começar aí a falar da vida desse homem, porque é muito massa mesmo. Eu tive a Ei. oportunidade de conhecer a história desse cara. E Parte. assim, vou dizer a você, que sem Jesus ele não valia uma moeda furada. Nenhum de nós. Eu pensei Nenhum que de ele ia nós, né? Nenhum de começar a nós. soltar elogios, eu já tava soltando, Ei. quase tava soltando aqui um babão, mas Que você... é isso. Foi pro lado inverso. Mas é isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio vai ser massa. E vamos começar, né? Vamos fazer carreira. Go, Simbora. go now. Ou não. De vez em quando esse rapaz aqui tenta Ele falar gosta em só de com os inglês. inglês, assim, né? Não sei porquê. Do Complicadíssimo. Neida, É, do Neida, né? complicated. É, complicated. Pai amado. Ai, Jesus. Saudade dos meus bordões do início, mas tudo bem. É, Não, Vamos ele deixar tinha- pra ele lá tinha essa um negócio história. aqui, um tal de cococó. É. Curta, comenta e compartilha. Corta, Já aproveite a Só que oportunidade tem- aí, ó, ele pra você falhou curtir, no- comentar e É, compartilhar. Uma sílaba não Mas deu aí certo. ele gostei deu pra não. rever o português, né? Tá e, bom. né, Levei uns trancas aqui do nosso amigo ali da parte Com técnica, certeza. aí eu deixei Fora de fora das câmeras fazer. deu tudo certo. Mas tudo bem, você entendeu o recado. Dale, é, Então, primeiramente eu queria saber de Walter Cleison como que começou a história dele na música, se existe alguém que te influenciou no passado para você seguir essa carreira. Conte um pouco aí de como foi a sua Certo. história aí na música. Bom, Por favor. começar pela segunda pergunta, né? Se alguém influenciou. Com certeza. Eu acredito que todo músico ele foi influenciado por alguém, né? Ele viu alguém tocando, achou aquilo lindo, bonito e, enfim, e terminou sendo influenciado por aquilo e isso não foi diferente comigo. O que foi diferente e estranho foi que a pessoa que me influenciou, eu não sei o nome, mas era um músico de uma daquelas bandas que tocavam, momento nostalgia aqui, tocavam comícios. Lembra dos comícios? Né? Quando tinha campanha política. Showmícios, não cansou, não comícios, cansou. Não, Tô novo, pô. Os Que comícios. conversa, Ixi, rapaz. minha mãe que gostava. minha mãe- Enfim, então num desses comícios o cara tava lá com a banda tocando em cima do caminhão e eu fiquei impressionado com aquilo, vendo e não era o tecladista não, era o guitarrista, porque no início eu comecei aprendendo violão, né? Eu queria tocar guitarra. Aí se converteu ao evangelho, né? Eu vi o guitarrista lá em cima do caminhão, não era nem um palco, era um caminhão e aquilo me impressionou. E aí eu disse, eu quero isso para mim. Né? Aí a parte diferencial disso, que eu costumo até contar para as pessoas mais próximas, é a tal da oração, Uhum. que é fundamental. Que desde criança, desde esse momento que eu vi esse guitarrista, todas as noites eu orava e fazia a mesma oração. Eram 3 pedidos e um deles era de viver da música. Era um Uhum. pedido que eu fazia. Então a infância foi passando e aí, quando eu estava entrando na adolescência, eu tive a oportunidade de aceitar Jesus na Igreja de Cristo, ainda me lembro, né, Igreja de Cristo, e eu vi um grande músico lá, para mim, que me influenciou muito, que era o Abdias, eu não sei onde ele está hoje, eu acredito que ele está em Minas Gerais, era militar, né, e eles são muito transferidos, assim, de um lugar para o outro, e eu acredito que da última vez que eu soube, ele estava em Minas Gerais. E o Abdias me influenciou muito, assim, foi meu tutor no início. Eu comecei a tocar na Igreja de Cristo, e depois aí eu fui, né, para o meio secular, entrei numa banda e comecei profissionalmente. A gente vai falar mais Violão, sobre violão? isso daqui a pouco. Não, Violão? não. Não, já. Eu comecei na igreja tocando violão, mas aí houve a necessidade de um tecladista. Apareceu o teclado, não tinha quem tocasse, e aí a primeira vez que eu peguei no teclado, eu fiquei encantado, esqueci o violão. Apesar de que eu arranho, né? Entendi. Eu tenho violão em casa, eu sempre tive. Sim. Mas meu foco, desde então, foi no teclado, desde os 10 anos, né? Entendi. Então já são aí 33 anos nesse instrumento. Me surgiu uma pergunta agora, cara. Manda? Assim, a gente sempre projeta pra vida da gente. Ah, meu irmão, vou ser médico. Eu tinha esse negócio. Eu hoje, Deus me livre para da medicina, eu tenho um pavor. Mas enfim, como é que foi essa relação? Porque a gente vai lá, né, projeta, você teve essa questão, você viu o showmício, o comício, né? E colocou aqui no seu coração e você foi crescendo. Mas
como é que foi essa relação com a família? Porque a família sempre projeta pra gente, Sim. esse menino vai ser isso, vai ser aquilo. E eu acredito, né, em tempos atrás, que a galera devia dizer, pô, isso aí não dá dinheiro, não. Sempre, eu ouvi muito isso. Como é que foi essa relação aí com relação a isso? Certo. Eu não sei se o meu pai, que foi o maior patrocinador disso tudo, né? Porque meu pai sempre deu apoio. Minha mãe, nem tanto, ficava ali em cima do muro, mas meu pai sempre me deu apoio, comprou o primeiro teclado, comprou o segundo teclado, e eu acho que comprou o terceiro teclado. Pronto, aí daí em diante eu comecei a andar com as próprias pernas, né? Mas até o terceiro teclado ele me apoiou. E eu não sei se a intenção dele realmente era, eu vou preparar meu filho para música. Não, eu acredito que não. Eu acredito que era um hobby, uma habilidade, né? Desenvolver uma habilidade aqui para não ficar na rua. Começou por aí, mas aí quando ele viu que a coisa tomou altas proporções, e hoje, graças a Deus, como eu disse, a oração que eu fazia muito era, Senhor, eu quero viver de música. Eu quero viver de música. É meu sonho. Viver ensaiando e viver tocando. Ensaiando e tocando. E aí eu passei no concurso da Polícia Militar, já há 19 anos atrás, né? Já completei 19 anos, e por coincidência fui parar na banda de música da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, Legal. hoje, na verdade já há vários anos, né? Porque eu acho que eu passei uns 2 anos e meio na rua, na Rocan, e depois eu fui para a banda e estou lá até hoje. Então eu vivo realmente de música, embora o policial ele tem que estar pronto para tudo, né? Aquele evento das queimadas que a gente teve aqui no estado, eu participei nas viaturas. Então a gente também trabalha nas viaturas, isso é normal. Tem que estar preparado para isso. Mas o meu dia a dia, o meu cotidiano é viver de música. Legal. Eu ensaio Legal. e toco. Mas, a pergunta eu faço, porque talvez seja a realidade até de alguém que esteja assistindo, né? A gente não sabe, assim, ao certo. A gente publica os vídeos, mas a gente não sabe exatamente a quem vai atingir a faixa etária, né? Sim. Mas talvez seja alguém assistindo a gente agora que tenha esse desejo, né? Que tenha essa vontade, que Sim. queira, que tenha essa mesma intenção que você teve e sofre muito esse embate dentro da própria casa, né? Essas dificuldades, porque eu acho que isso acaba sendo comum, né? Pronto. Na minha casa, eu nunca tive preconceito com relação à minha área, né? Da psicologia. Mas há anos atrás, provavelmente, há uns 20 anos atrás, há uns 15 anos atrás, provavelmente iriam dizer que isso não dá dinheiro. Sim. Não daria dinheiro. E hoje, saúde mental é um boom, né? As pessoas têm procurado muito a questão de saúde mental, a questão do o autocuidado e o cuidado com o seu corpo no geral, né? Um cuidado no geral, né? Mas talvez seja um dilema que outras pessoas estejam enfrentando aí. Eu acho que essa questão, se for por questão de dinheiro, é porque tem essa questão tem época que a engenharia tá dando dinheiro, aí todo tá no mundo foco, corre. né? Todo mundo corre pra Aí, isso. agora, Advocacia, advocacia, assim vai. né? Por exemplo, Durante a pandemia, música não era. não era. Música não era. Era saúde, né? Era o supérfluo, Então, quase ninguém estava conseguindo emprego durante a pandemia na área musical. Foi bem difícil, né? Aí começaram Então. a rolar as lives, né? As lives foram um diferencial muito grande. Essa questão Com aí da aquele pandemia. Pix lá para você poder ajudar. Isso, aquela contribuiçãozinha lá, galera. Você mandava o Pix, né? Às vezes o cantor ele ia lá, falava seu nome, ou então tinha as empresas, né, que faziam também aquele patrocínio. Patrocinavam, né? Sim. Ele anunciava lá. Foi um diferencial grande aí pra muito músico. E teve músico que estourou por causa disso, né? Com certeza. O que eu posso dizer para finalizar a resposta da sua pergunta é oração, negão. Oração. Você quer fazer alguma coisa, se você gosta de alguma coisa, independente da sua família querer ou não, você sabe que aquilo que você quer para você, oração. Agora também esteja preparado, porque depois que Deus lhe der, vai ter hora que você vai ficar cansado de fazer aquilo. Eu tô exausto agora no final do ano. Exausto. Porque é música praticamente 24 horas, né? Só não tô trabalhando com música quando eu fecho os olhos para dormir. Ou então, eu ia falar uma besteira aqui, mas vou ficar calado. Você ia falar uma besteira, mas vou ficar calado. Eu já entendi, deixa pra nesse momento aí também. Deixa Também, pra lá. né? Só se for de fundo, né? Que é Tá isso, bom. pô. Maldade. Vamos continuar, vamos. Mas interessante é que
dentro da resposta de Cleiton sobre a oração, geralmente as pessoas tentam buscar o que elas vão fazer da vida delas com o seu próprio entendimento e não coloca isso primeiramente aos pés de Deus, Isso né? também é importante, é outro ponto, né? Que é também importante. Por exemplo, no meio cristão, você é um músico que toca e de repente o ambiente que você tá não é muito saudável, Uhum, né? Então é importante que você ore a Deus e peça orientação se aquilo realmente é para você ou não, uhum, Sim. então. né? A gente não vai chegar nesse ponto que eu sei que vocês vão perguntar, Confia, mas pô. Tem umas Confia. perguntas aqui. vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ei, mas isso que ele falou é até interessante. É, eu convivo, né? Não vou dizer que trabalho, mas eu convivi com a área de gestão antes mesmo de ser gestor, com algumas pessoas que eram gestores, e você via um perfil comportamental ali, toda uma postura, toda a dedicação da pessoa ao trabalho e que era exemplar e que você via que aquela pessoa, pô, aquele cara é um gestor. Só que você ia ver o por trás, a pessoa não suportava simplesmente estar ali. Tinha talento, tinha o esforço, o trabalho, mas às vezes o ambiente ele não era saudável. Achei muito interessante essa sacada aí. Às vezes você não tá você pode até ter o talento, mas você também não tá no momento também, né? Que foi o que eu enxerguei de algumas pessoas e vi. É muito interessante Deixa, essa aí a questão ambiental mesmo. Deixa de tornar agradável, né? Sim. Deixa de tornar agradável e tornar algo que é agressivo, que é algo ruim, Insuportável, às vezes. insuportável, Uhum. insuportável. Isso, na sua fala, Jefferson, eu lembrei de uma pergunta até do nosso Olha aí. amigo, Gordinho. outro integrante aqui do podcast que ele pontuou. E aqui, eu lembrei da pergunta que Gordinho ele é fez. o anjo, é? É tu que faz, né? Vai? Maxwell. E ele deixou essa questão para você, se a música é um dom ou Produto de esforço. esforço. Muito Como é que esforço. funciona? Porque tem gente que fala assim, rapaz, você tem um dom para música, você toca bem. Como é que funciona isso? Eu acredito nas duas coisas. Eu acredito que há pessoas que têm uma predisposição, uma habilidade nata, entendeu? Sim. O cara nasceu para aquilo. Você vê assim que o músico se destaca logo. Com um ano de estudo, ele está se destacando. Ele já é um dos melhores. Eu já vi muita gente assim. Não foi o meu caso, foi muito esforço. Como eu disse, são 33 anos. Então, eu ralei muito, principalmente no início. Apanhei muito. Assim, ia tocar com algumas pessoas e o pessoal dizia, o nível dele não dá ainda. Né? E aí isso, em vez de me derrubar, me fortalecia. Eu voltava e treinava mais. Então eu estudei muito, treinei muito. Foram muitas horas, muita dedicação. Mas eu acredito que há, sim, pessoas que já nascem com a predisposição, com habilidade para aquilo. E música você não precisa ter só habilidade motora. Você precisa também ter habilidade cognitiva. Porque uma coisa é a habilidade de você fazer as frases e tal, tocar as escalas, os acordes. Mas outra é de você compreender a música, a harmonia, as progressões harmônicas e tal. Isso você é outra habilidade cognitiva, né? Aprendizado. Uhum. Sim. Então, eu acredito que nas duas coisas. Junção. É que nem você tem um diamante, precisa lapidar, Precisa né? lapidar, sim. Não é só ter a habilidade, você precisa aprimorar Isso. esse dom, essa habilidade que Isso. Deus lhe deu. Sim. Isso assim. É, em tudo, né? Eu acho que em todas as áreas é assim. Você falou sobre essa questão, né, do dom ou do esforço, mais voltado para a parte musical, do ponto de vista instrumentista. Mas geralmente quem canta é uma pessoa que naturalmente já tem uma voz predisposta a soar agradável. Quem Sim. canta geralmente já é assim. Sim. Então, o Senhor, ele na formação ali da garganta da pessoa, né? Ele já coloca uma entonação, um posicionamento específico das cordas vocais para que naturalmente aquela pessoa tenha uma voz agradável ou quando expresse som de forma cantada, já saia bom. E isso aí, eu acho que é muito enxergado como dom, entende? Aí, do seu ponto de vista, uma pessoa que naturalmente não tem essa predisposição de
ressoar, né, barulhos agradáveis. Ela com treino excessivo, no caso do canto, com o treino, excessivo não, mas com bastante treino, ela consegue chegar num alto patamar. Aí já é outra nível de pergunta. canto. Aí já é outra pergunta. Alto patamar foi o diferencial da sua pergunta com relação a dele. Uhum. Mas antes de chegar no alto patamar, por exemplo, a gente tem voz, certo? Ivan Lins. Eu gosto de escutar Ivan Lins. Nossa, ele canta muito. A voz dele é muito aveludada, cara. É um diferencial. A voz dele é muito aveludada. Você, né? É suave. É suave. Alessandro Hans, não sei como é que se pronuncia, Alessandro Sanz, aquele que antigamente fazia muito sucesso, em espanhol, eu acho. A voz dele é rouca. Assim como a de Fernandinho e outros cantores, a voz rouca. Mas era agradável de ouvir o cara. E assim, eu acredito que ele não nasceu com a voz Agradável. como a de Ivan Lins. Sim, entendi. Mas ele trabalhou e soube usar, né? Não sei se ele trabalhou muito ou pouco nessa voz. Estudou muito ou pouco a técnica dele, mas gravou discos e fez muito sucesso. Sim. Massa. Entende? Então, Agora, o alto patamar, que é a outra pergunta, uhum. eu acredito que nem todo mundo pode chegar no alto patamar, né? Trazendo para o meio musical geral, não falando só de voz, Uhum. o famoso virtuose, que a gente chama, ou músico virtuoso. Eu acho que nem todo mundo tem capacidade de chegar a ser um músico virtuoso. Assim como nem todo mundo, eu acredito. Não é uma opinião minha. Assim como nem todo mundo tem a capacidade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de ser um PhD. Sim. Sim. Né? Uhum. Porque há níveis e níveis. Uhum. Claro, claro. Então, com relação a isso, eu acho que alto patamar nem todo mundo tem condições. E aí, o pré-requisito para o alto patamar seria um pouquinho de uma salpicadazinha assim do dom para chegar lá. Basta que ele tenha pelo menos a predisposição, né? Sim. Não precisa ter o dom assim, não. Ele tem a predisposição, ele vai ter que ralar muito. Uhum. Ele tem o dom, ele vai ter que ralar um pouco menos. Sim, entendi. Né? Entendi. Por exemplo, eu vejo isso nas minhas filhas. São gêmeas, as pessoas acham que são iguais, mas não são, totalmente diferentes. Enquanto uma tem predisposição para matemática, para habilidades para certas coisas, Uhum. a outra não tem. Não tem. E quando ela vai estudar, essa que tem a predisposição, que é a Helena, ela dá só uma olhada. Já foi. Uhum. A Júlia não, a Júlia tem que ralar. E eu sempre Sim. digo isso para ela, e ela faz isso. Ela tem que ralar para poder tentar não ficar muito longe. Entendeu? Já em outras áreas, ela não precisa ralar tanto. Entendi. Aí essa questão do treino, os comportamentalistas falam muito, né? Sobre a questão de você ter o treino, a repetição, ela vai levar você justamente a entregar um nível X. A gente vê isso com jogadores de futebol, isso é comum, né? E isso aí, como se trata de comportamento, a gente está falando de comportamento ou de tocar, dedilhar, ou de estar cantando, né? Quanto mais você praticar, mais você vai desenvolvendo, mais obviamente que vai chegar a um platô. O cara vai chegar, vai parar naquele nível ali, Vai ter mas uma não... curva, né? é Que uma uma hora curva- vai estagnar. Curva de desenvolvimento, lembrei de uma Olha mulher, aí. olha aí. Agora que Fala você lembrou, bonito, hein? deixa eu te Papo interromper. científico. Eu me lembrei de uma história. Quando a gente era criança, tinha um amigo nosso que queria jogar bola com a gente, mas ele não tinha habilidade nenhuma motora, nada, era zerado. Sim, Mas ele disse um dia, ele chegou pra gente e disse, olha, vocês ainda vão me escolher. A gente sempre deixava ele por último, na hora de escolher a Uhum. linha, certo? Sempre ficava por último. Ele disse, um dia vocês ainda vão me escolher primeiro. Cara, Eu vou treinar todo dia aqui, sim, até eu chegar nesse nível. Não é que aconteceu? Caraca. sim. Rapaz, todo mundo escolhia ele. Eu me arrepio quando eu lembro, porque quando chegou na fase, eu escolhia ele primeiro, sempre. Eu dizia, vem pra cá, vem pra minha linha. Bem que você disse, eu me lembrei. Eu disse, eu lembrei daquele dia que você falou isso. Sim. Mas foi muita ralação. Legal. Então, assim, eu acredito que você pode levar isso para qualquer área da sua vida, qualquer área. uhum. Tudo é repetição. Você quer aprender línguas? Repetição. Você quer aprender um instrumento? Repetição. Entendeu? Você quer ser um ótimo gerente? Repetição. É Sim. exercitando ali que você vai desenvolver. Sim,
Sim, é Muito isso. bom, muito bom. Aproveitar que a gente tá falando sobre essa questão de desenvolvimento das áreas de modo geral, mas voltando um pouquinho pra música, né? A gente tá, Sim. já que tá falando do desenvolvimento, como que foi o seu processo, o seu desenvolvimento? Você falou que ralou pra caramba, Foi. mas, assim, Principalmente no início. a princípio, você disse assim que às vezes saía pra tocar e era recusado, né? A galera, Sim, não, o Cleison não tá no nível ainda. sim. A propósito, chamava de Cleison ou chamava de Walter? Não, aí isso é uma questão interessante, porque chegou um momento em que Natal, todo mundo me conhece como Walter. Não sei como foi que aconteceu, não lembro, Uhum. mas era Walter. E em Parnamirim é Cleison. Agora hoje está dividido. Tem gente em Parnamirim que me chama de Walter e tem gente em Natal que me chama de Cleison. Está misturado Na agora. dúvida, fala o nome todo, né? Eu Walter Cleison, dá certo. atendo as duas formas. Cleison, eu olho. Walter, eu olho. Entendeu? Entendi. Massa. Pode me chamar qualquer um dos dois nomes. Mas e aí, no teu processo? A princípio, foram convites para tocar em outras igrejas ou era um grupo de irmãos lá da Igreja de Cristo que era convidado para tocar? E não, vamos levar Cleison para ver se ele já desenrola, né? Pegando um gancho, né, no que Gabriel disse. Você começou na igreja e depois, como é que aconteceu? Pronto. Né? Eu comecei na igreja quebrando o galho, né? Como eu disse, eu comecei no violão, Foi igual a mim. na Igreja de Cristo, no Jardim América, ali perto do América, da sede do América, que a gente chamava de Baixio. Naquela época nem Baixio. iluminação tinha ali, não tinha iluminação pública. Eu comecei ali sem iluminação, sem nada, era violão. E aí, hoje está bem diferente, mas depois apareceu o teclado, eu comecei a tocar teclado, já tinha energia, aí comecei a tocar teclado. E quebra galho. Não tem tu, vai tu mesmo. Né? E aí eu fui desenvolvendo, fui tomando gosto e eu mesmo me interessando, buscava material, revista, naquela época a gente estudava por revista. Uhum. Hoje você entra na internet aí, tem tudo. Você encontra o que você quiser de material. Então era ralação. Para conseguir um livro assim, era muito difícil. E aí, durante esse processo, eu encontrei umas 2 ou 3 pessoas que abriram a minha cabeça, né? Uma delas é o mestre Eduardo Taufik, que já foi mais adiante. Pegou a cabeça assim, partiu no meio e colocou um monte de informação ali. E aí, Ali a é um partir monstro. dali, foi um divisor de águas para mim. Mas antes dele, eu tive outros tutores. Eu tive o Abdias, eu tive um músico falecido há pouco tempo, o Edgar, né, que tocou em algumas bandas aqui, se eu não me engano, Banda Montagem. Eu tive alguns tutoriais que me ajudaram, assim, uns tutores que me ajudaram durante essa minha vida. Mas eu comecei na igreja e fui tocar profissionalmente aos 15 anos. Eu Uhum. comecei na igreja com em torno de 8 anos. Teclado peguei aos 10. Aos 15, um músico chamado Oséias, militar, da antiga, quem é da antiga e estiver assistindo esse vídeo vai lembrar do Oséias, aqui de Parnamirim. Oséias e Banda Maceió, existia essa banda, certo? E ele também foi transferido, tá, no Rio Grande do Sul. Esse cara, através de mim, com 15 anos, ele foi pedir permissão ao meu pai para me levar para tocar o primeiro show profissional. 15 anos. Não tocava muita coisa não, né? Mas pro que ele precisava, eu dava conta. Cumpria. Sim. E aí eu fui, e a gente teve a oportunidade de tocar com muitas pessoas muito boas, assim, outros grupos, que eu ficava olhando os caras tocando assim, caramba, que isso que esse cara tá fazendo? Eu quero aprender isso aí. Eu era sedento, né, por música. Enfim, e aí, através de mim, sem que eu quisesse, não foi intenção, mas através do meu exemplo ali, como músico dentro da banda dele, ele aceitou um convite e foi para a igreja. Inclusive foi a igreja do Baixio, lá a igreja de Cristo, pequenininha lá. E esse cara aceitou a Cristo. Hoje é um dos maiores evangelizadores no Rio Grande do Sul. Tem trabalhos. Eu fiquei espantado quando eu soube que a música dele, gospel, chegou a ser número 1 na rádio na cidade dele. Rapaz. Número 1 na rádio secular. Uhum. Não era rádio gospel. Certo? E ele canta e toca trompete. Legal. Massa. Ao mesmo tempo, brincadeira. Eu tenho uma. Não duvido. Eu tenho uma pergunta que acho que vai ser futura feita, mas é dentro de um contexto. Né? Eu fui ler um pouquinho sobre o tema, né? E aí, se tratando de mundo gospel, catedral.
E Catedral. Eles iniciaram, né, como gospel, né, tiveram aquela entrada gospel lá, com o Kim, com a galera, né, e do nada, pelo que eu acabei acompanhando e lendo, eles trocaram a MK, que é uma gravadora gospel, e foram para a Warner. E aí começaram a tirar os rótulos de... Eles mesmos banda tiraram gospel. de banda gospel para ser uma banda, Uhum. digamos, não cristã, digamos assim, né? Entre mil aspas, né? E tem algumas polêmicas do Kim dizendo que ele é cristão, mas é como se a banda não tivesse um compromisso gospel, ele tem um compromisso comercial, de fato. Como é que você enxerga isso, Walter? Enxergo da forma que você disse, comercial. É porque eu faço essa pergunta porque Sim. muita gente na igreja tem esse tipo de visão. Tipo, eu sou cristão, mas eu não posso ter uma conduta que saia daquilo que é um padrão do que foi me ensinado. Tipo assim, eu não posso cantar uma música que vá levar para um sentido mais romântico entre um casal, Entendi. um exemplo, ou que vá trabalhar questões voltadas para a natureza, Entendi. entendeu? Você quer saber o que eu penso Isso. acerca do músico cristão tocar música secular, ou cantar música Isso, secular. exatamente. Beleza. Que vai ser uma pergunta futuramente que a gente vai destrinchar. Não, já Pronto, fica... já Já fez. bom, já fez, puxei, agora meu irmão. então tá já bom. puxou. Tá Quanto Então ao, tá ótimo. quanto ao Catedral, eu não posso dizer, não posso falar por eles, porque eu não sei Sim. qual a situação, se foi contratual, se não sei, né? Não sei quais foram os problemas, mas eu acredito que pode sim ter sido pensando na parte comercial, né? Haja vista, a gente está vendo aí muitos músicos do meio gospel simplesmente migrando para o secular. Uhum. Não sei. Confesso que eu não estou dentro dessa gig para saber, né? Sim. Então é só conjecturas. Mas com relação a o que eu acho que é um assunto muito polêmico, certo? Uhum. Porque a gente já tem um pré-conceito, um conceito antecipado Sim. de que se o músico ele toca música secular, ele toca no mundo, como a gente fala, né? Ele toca no mundo, ou seja, ele toca com algum artista que não é do meio gospel, do meio evangélico, ele está se perdendo. É um preconceito. Eu tive a oportunidade de conviver com muitos músicos que me deram muito exemplo. Eu aprendi muito com esses caras. Eu posso citar alguns? Posso? Pode. fica à Com vontade. certeza. Saxofonista excepcional aqui do Rio Grande do Norte, Fábio Isaac. Adriano Bambam, baixista e ministro de louvor. Mas não é do cantor. BBB não, né? Não. Esse não, né? Adriano Bambam ele conhece, é do Bambam é instrumento dele. monstruoso. É. Mestre em Baixista. língua inglesa, o homem é Perdoe, outro meu. nível. Yuri Perdão minha Dantas, que hoje está em ignorância. Brasília, muito estudioso da música. Os caras focados, assim, que tocaram comigo e eu via. Terminou o show, o cara foi ali para fazer aquilo. Era trabalho, entendeu? É focado, trabalho. Terminou, não tem diversão. Guardou o instrumento, casa. Uhum. Se não vai para casa porque tem que esperar o cachê, espera o cachê lá fora, fica ali. Não perdi o foco. Esses caras me ensinaram muito. Então, assim, existe um preconceito nosso, né, das pessoas de fora, Uhum. de achar que o músico ele vai se perder na música. Esse é um ponto. O outro, o cara, às vezes, é só o que ele sabe fazer, é o ofício dele. Ele passou a vida estudando o instrumento dele para adquirir técnica, para adquirir habilidade. Como eu disse, algumas pessoas levam anos para compreender a música bem, não é? E aí é isso que ele sabe fazer. Mas no meio gospel ele não consegue, entendeu? Uma igreja que possa mantê-lo, ele tem que buscar em algum lugar. E é isso que ele sabe fazer? Como é que eu posso julgá-lo? Dizer, não, você está indo, mas É. você já está disciplinado, né? É difícil você olhar por esse lado. Assim, pronto, puxando ainda essa visão que você está trazendo sobre o músico. É muito normal e muito aceitável da comunidade das igrejas de reconhecer, por exemplo, que o pastor, porque vive para o seu ministério, né, Uhum. evangelístico ali, por exemplo, ele precisa receber uma ajuda de custo da igreja e muitas igrejas fazem isso. Uhum. Apesar de existirem pastores que são independentes financeiramente. E a independentes do seu Bíblia ministério. fala, né, que aquele que ensina a palavra é merecedor de dobrados honorários. Isso mesmo, A Bíblia fala isso sobre isso, mesmo. dobrados E aí um honorários. ponto que é interessante, Isso um ponto que é ponto. interessante
não existe, na grande maioria das igrejas, esse mesmo reconhecimento, por exemplo, para um cara Que vive da de música. É, Um cara que, assim como o pastor que passou a vida se dedicando ao estudo da palavra para que pudesse transmitir da melhor forma possível, o músico que passou a vida estudando para que ele consiga levar a igreja a adoração com a qualidade, ele não recebe esse mesmo conhecimento. E aí a gente já tentando procurar um embasamento bíblico, né, puxando já uma base bíblica, os levitas, ia chegar nesse ponto. Vai lá. eles eram plenamente sustentados pelo Sustentado povo, pelas outras 11 tribos. pelas outras 11 tribos, e a função deles era justamente A transportar liturgia do culto, a liturgia. tenda. cerimonial. Eles eram os responsáveis por transportar a tenda, por fazer com que a liturgia do culto acontecesse da forma correta, Exato, os exato. louvores fossem cantados, o que tivesse de ser feito fosse feito na forma correta, sem agredir. Inclusive, eles sem... não dizimavam, né? O dízimo já era para Exatamente. isso, para manter os levitas e a Exatamente. parte social É como da comunidade se for da trazer, antiga né, Israel. o que acontece hoje para o que é a tradição judaica, é como se o sacerdote fosse, né, o pastor, Uhum, reverendo, Sim, sim. e aí os levitas são as pessoas que servem faz parte de Exato, toda exato. aquela logística, né, da tenda e tudo É. mais, toda aquela preparação, E aí, cerimonial. eu vejo que é uma linha muito tênue, porque, por exemplo, essa Sim. questão do pastor ela é mais fácil de ser reconhecida. Muito mais fácil de ser reconhecida e de ser aceita. Mas a questão do levita é complicada. Por quê? Porque, primeiro de tudo, você precisa, para tentar ser a imagem de um levita como aquele, você precisa viver somente para o ministério. Segundo, que você precisa entender o propósito daquilo que você está fazendo. Você não está ali simplesmente para tocar porque você gosta do seu instrumento ou porque você gosta de música. O seu objetivo é servir ao seu irmão a todo momento. E aí precisa ter essa qualidade, né, daquele que segue a Cristo, que é o serviço. Uhum. E Sim. nem todo mundo está disposto a se submeter ao seu irmão em atos de serviço. Então, talvez para o levita seja mais complicado Sim. caminhar nessa linha tênue do que para o pastor, por exemplo, entende? Você está falando do Eu- levita em geral, é isso? Não só músico. Tô focando no músico agora. Tá Tô focando na música, né? É. Em um mundo ideal, né? Se a gente tivesse um mundo ideal, o interessante seria que os músicos cristãos, né, pudessem ter uma igreja onde ele trabalhasse e recebesse e sustentasse a sua família, porque o músico Sim. cristão ele tem filho também que está ali com Uhum. fome, Com certeza. né? Tá querendo alimento, precisa de roupa, precisa de vestimenta. E se o cara só sabe fazer aquilo, ou mesmo que ele saiba fazer outra coisa, às vezes não tem vaga de emprego. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que ele sabe fazer e está lá, Uhum. a oportunidade para ele. Sim. Agora, logicamente, a gente tem consciência de que a vida do músico, em alguns pontos, é cruel, assim, a questão das tentações, né? Sim. Das diversões que você tem disponíveis lá fora, é cruel. Então, você tem que ter a cabeça muito centrada, e aí a gente lembra de Mateus 5. Se a sua mão direita, né, está ali fazendo tropeçar, é melhor que você arranque e jogue fora. O seu olho, da mesma forma. Lógico que isso Sim, em sentido figurado, né? Uhum. Mas se aquele ambiente não está sendo legal para você, é melhor que você Perfeito. procure outro. Perfeito. Né? Nossa. Legal. Ótimo. E tendo todo esse contexto aí do preconceito e tudo mais com relação à música, teve a liderança da sua igreja quando você saiu? Sim. Não saí. Não, mas comecei a... começou fora, a né? tocar fora. Teve algum Teve, preconceito? Foi sempre disciplinado, né, irmão? teve. Graças a Deus, hoje, né? Hoje eu estou na Ibavim, pastor Micaías não me puxou a orelha ainda. Ainda. Eu vou ver esse vídeo. Obrigado, viu, pastor Micaías. Mas assim, eu sempre dei exemplo para onde passei. As pessoas que trabalharam comigo sabem disso. E sempre fui muito focado e eu participei de 3 igrejas. A Igreja de Cristo, foi onde eu comecei no Evangelho. Depois a Comunidade do Corpo de Cristo e depois a Ibavim. E assim, os pastores sempre me chamavam para conversar. Cleison, não dá certo, é melhor você deixar. Larga essa vida. Larga essa vida e tal. Uhum.
E assim, chegou um ponto que eu podia ter largado? Podia, porque eu entrei na polícia e já tinha, né? Sustento. Mas aí se você parar para analisar um pouquinho, aquele lance do preconceito que eu falo, certo? Você não tem o mesmo conceito com alguém que trabalha, por exemplo, numa fábrica de armas, produzindo armas. Ó o Uhum. cão aí, Né? tá Tem vendo? muita gente que é contra, né, armas e a violência e tal. Mas você julga o músico de um jeito, mas o cara que fabrica arma é diferente. O cara que trabalha numa fábrica de cigarros, numa fábrica de bebidas. Eu vou criar algo aqui mais longínquo aqui. Certo. O cara que trabalha numa fábrica de gesso e faz estátuas de santos, por exemplo, né? Tá promovendo a idolatria? Você pode dizer isso dele? Não, Entendi. entendeu? Então é complicado. Então, é como eu digo, existe um preconceito. A gente sabe que há ambientes e ambientes, mas eu tive a oportunidade de tocar com um músico, vou dizer para vocês, excepcional, cara. Serginho do Pimenta Nativa. Serginho do Pimenta Nativa. Né? Eu acho que muita gente já ouviu falar, Gabriel é novinho, pode ser que nunca não. nem Eu vi, sou, pô. eu sou já. Então, esse cara é evangélico, a esposa dele é evangélica, Fábia Tafarel, né? Que foi modelo, irmã de Tafarel. Você deu uma risadinha, mas é É. irmã de Tafarel, certo? É a esposa dele. Esse casal é muito abençoado, cara. E eles entraram em contato comigo uma vez, eu fiz uma gig com eles e me colocaram para ser o produtor, né? Para montar a banda. Eu montei a banda 85% de evangélicos, só 2 não eram. Era uma banda grande. Então o baixista era evangélico, o baterista era evangélico, o guitarrista era evangélico, Baterista eu era era evangélico? evangélico, era. O O baterista. baterista era evangélico. Rapaz, vão achar Tem também, baterista viu? evangélico, tem. Complicado, Você não sabia, não? complicado. Tem. Que os bateristas não vejam essa parte. E assim, só 2 percussionistas que não eram evangélicos. Mas, pelo nosso exemplo, os caras, você via que os caras, sabe, olhavam pra gente de um jeito diferente. Quando a gente começou a tocar no ensaio, o primeiro ensaio, que a gente começou a fazer um fundo musical assim, enquanto ele estava chegando, meu amigo, você sentiu o clima que era diferente. Era uma coisa impressionante. Então, assim, quem vê de fora, Serginho lá em cima do trio, cantando, né? Puxando a galera lá com aquelas músicas da Bahia e tal. Não imagina. Não imagina, tem um preconceito. Disse, ó, esses caras que estão tocando aí. Tem um evangélico aí em cima? Duvido. Era a banda toda, praticamente. E o cantor. Né? Aí teve um ano que o Serginho disse pra mim, esse é o último ano, Walter, que eu vou tocar carnaval. Eu disse, pronto, e eu também. E aí, naquele foi o último pra mim mesmo. Ele continuou Ele tocando botou. depois, foi. Mas aí eu não fui mais, não. Legal. Interessante, interessante. Você falou sobre a questão da produção. Você produz, né? Uhum. Não sei se isso sempre foi uma realidade, eu acredito que não, né? Depois de algum tempo você deve ter começado a produzir, depois de algum tempo já trabalhando com música, mas aproveitar que tá falando dessa questão de trabalhar, né? Sendo cristão, trabalhando nesse meio musical. Quando você produz, é normal que músicos ou bandas ou grupos que não são cristãos procurem um estúdio ou é assim, é mais fácil de ver eles evitarem, por exemplo, o estúdio por essa questão de você ser um profissional cristão e que talvez eles sejam vistos com maus olhos, entende? Não sejam bem vistos em relação ao serviço que eles estão querendo levar para você fazer. Tem algum tipo de retenção em Você relação a diz da isso? parte deles? Da parte um deles. preconceito deles? Isso, você já chegou a enxergar no comércio da produção Não, bandas assim que tenham essa retenção? não. Geralmente ocorre o contrário, né? Produtores deixarem de fazer algum trabalho, porque eu já deixei, porque eu vi que era muito trash, era muito pesado pra mim e não fiz. Não era música heavy metal, assim, com letras Uhum. satânicas, diabólicas, aí eu pulei fora. Repreendido. Eu disse, não, aqui não vai rolar, não. Entendi. Não é? Mas da parte deles, eu como um produtor evangélico, nunca tive problema. Eu produzi, por exemplo, recentemente, a banda Corcel 2, é uma banda de forró brega,
E eu fazia as trilhas para eles. Tá vendo aí, pastor? Nenhum preconceito. Eu não tava dançando, não. Tá? Eu Ficava só batendo fazendo as no pé, pô. trilhas. Eu acho Batendo, que, mexendo acho que lá Walter no- Cleison... Eu tava usando as minhas habilidades só para criar Acho que Walter harmonia. Cleison já deixou claro essa questão ao decorrer do episódio, né? Mas, ó, Não, você falou sobre essa vi. questão de não aceitar trabalhos porque a galera era muito trash, né? É muito pesado e além daquilo que você entendia como cabível. Existe algum estilo musical, Opa. alguma pegada musical que Opa. você olha assim e diz, caraca, meu irmão, isso aí não tem como ser gospel, não. Não tem como, assim, Sim, ao meu entendi. ponto de vista, não tenho como trabalhar, entende? Porque você falou, pronto, você falou do trash, pegar metal, entendeu? Esses metais que são mais pesados, eles... Claro que a grande maioria deles comumente vai tá fazendo exaltações àquilo que é maligno, aquilo que é sombrio, né? Na grande maioria das vezes. Eu vou pegar outro gancho Manda. Essa galera daqui é ácida, viu? eu vou pegar um É gancho ácida, na mano. pergunta dele, porque ele falou sobre ritmos musicais. Uhum. E pelo que deu a entender, é como se Gabriel estivesse perguntando se existe algum ritmo musical Estilo. que Desagrade a se Deus. agrade a Deus. E Então, tem também. Eu vou fazer conjecturas aqui, tá? É o que eu penso. É Claro. o que eu sim. penso. É isso que eu quero saber. Tá querendo te complicar, É, eu né? sei, Você eu percebeu. Vamos lá. Se o pastor estiver assistindo, eu tenho que ter muito cuidado. Tenho que ter muito cuidado. Dá sabedoria agora, assim. Ó. Vamos lá. Ó, é uma coisa que eu percebi ao longo dos anos. Assembleia de Deus. Calma, a gente vai chegar na música. É um paralelo, Não, tranquilo. certo? Assembleia de Deus. Foi de Tem um lá. estilo, não tem? Tem. Sim. Todo mundo de terno, gravata, no mínimo uma camisa longa, né? Normalmente não bate palmas, embora já esteja abrindo mais nesse Sim. aspecto, mas, enfim, tem uma liturgia e um jeito de ser do povo e tal, da igreja, que é diferente de uma batista, que é mais focada no estudo bíblico da palavra, diferente de uma igreja de Cristo que eu participei, que era mais assim, Espírito Santo, falar em línguas, mais pentecostal, né? Sim. Então, cada uma delas tem um diferencial. Uma igreja que é mais jovem, uma igreja Church, né? como Church. Church. Bola de Neves, seja Da outras Parede igrejas que Preta. são mais jovens, certo? E aí, quando você para pensar, poxa, todas elas estão fazendo algum papel, a gente não sabe como é que Deus trabalha, Claro. certo? Você tem pastores que pregam assim e tem pastores que pregam assado. Eu ouvi dizer que um irmão uma vez aceitou uma pregação, era chefe de alguém que foi convidado para ir à igreja, assistir um culto e o irmão que estava pregando naquele dia, que não era o pastor, foi pregar sobre a genealogia de Jesus. O que isso vai te incentivar a aceitar a Cristo? A genealogia de Jesus. Sim. E o cara simplesmente aceitou a Cristo naquele dia, vendo a Uhum. genealogia de Jesus. Então a gente não sabe como é que Deus trabalha. Assim como tem uma assembleia em todo lugar, tem uma igreja de Cristo, tem uma igreja para jovem, eu acredito que os ritmos são da mesma forma. Uhum. Eu tive a oportunidade de gravar um trabalho num estilo musical que eu não me lembro o nome agora, gente, porque não é algo que eu escuto, né? Mas que depois eu soube que os caras arrastavam multidões num trio elétrico. É assim, multidões de crentes. Glória Não a sei Deus. se Deus estava fazendo o trabalho ali, mas eu imagino que sim. Então, dando uma resposta para você em torno disso, eu acredito que depende do lugar, depende da igreja, depende do público, Uhum. entendeu? Tem sempre uma forma de atingir os corações, uma forma de você conseguir plantar a semente lá e a gente não vai saber explicar. Entendi. Entendi. Eu tenho. Não sei se eu fui surreal demais. Não, deu pra sacar, Não, deu mas pra eu acho que sacar. deu pra sintetizar bem. Agora, tratando-se mais com relação ao culto mesmo, né? Tenho até alguma. Eu sou muito crítico de música, sabe? Eu não entendo. Eu canto mal pra caramba. Eu canto mal. Pela Quem voz fica dele, é do meu lado, crítico de pela voz música, dele, ele pela voz canta dele você mal. já percebe, né? Você é Pela- daquele que grava no celular ali ao vivo e a gente percebe que tem alguma coisa que tá fora. Exatamente. Saquei. Cantei muito em No chuveiro. conjunto de Assembleia de Deus. Eu era da Assembleia de Deus, eu passei 14 ou foi 15 anos na Assembleia de Deus. Cantei muito em conjunto, de jovem. Geralmente, eu tenho muito esse olhar, às vezes até chato,
crítico voltado para o culto em si. A volta que o culto dá, às vezes a seleção de hino, esse tipo de coisa. Eu sou muito crítico. Isso aí é interessante. Seleção das Mas eu músicas. queria saber de você, como é que você enxerga o critério para músicas congregacionais? Exemplo, a gente vai ter um culto amanhã, né? E qual é o critério que você enxerga? Qual é o crivo que você utiliza para poder dar uma seletividade? Exemplo, vamos cantar hoje isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque, Entendi. pronto, tem uma página até que eu recomendo para você que está assistindo a gente. O nome da página é Cantas e Escrituras. Eu acho interessante, muito legal. Que não- Eu gosto muito do deixa- trabalho deles e eles fazem muito essas críticas voltadas a alguns hinos, né? E também voltado como deve ser. Como é que é a tua visão com relação ao canto congregacional, à igreja em si mesmo, ao culto, Entendi. à liturgia? Bom, eu acho que o primeiro ponto é se a letra não vai de encontro às escrituras, né? Se não está ensinando nenhuma heresia, Sim. ou, não é? Se tiver toda dentro do conteúdo bíblico, assim, nada fora. Eu me lembro que aquela... Eu não lembro qual foi a música agora, meu A Deus, que uma minha pessoa... vitória hoje tem sabor tem umas de músicas mel. assim que Tem sabor de que de mel. vez em quando geram polêmicas com relação à letra, né? Então, Bem normal, bem normal. e recentemente a gente tocou uma na igreja, eu não vou tocar Não, nesse não, assunto Não, aqui, por não vou. favor. Sim, Não mas- vale Não tem complicar. isso não, pô, não tem isso não. Mas que eu achei que aquilo ia gerar uma certa polêmica, não é? Depois Graças você a me Deus fala, não viu, que é gerou, privado. eu não soube, pelo menos. Mas assim, o meu foco principal é isso, é letra. Uhum, Primeiro, letra. Eu olho se não tem nada que entendi. desabone, né? E aí o estilo depende do ambiente, não é? Depende do ambiente. Se você vai fazer um culto para jovens, não adianta você estar tocando guaranha. Você não vai tocar nos jovens com guaranha. Guarani é um estilo, é um estilo. Guaranha. Tá, eu acho que eu entendi. É quase um Não brega. dá. É quase não, um brega. Não dá. Então, você vai ter que animar, não é Uhum. isso? Você vai ter que animar. Aí depende do seu público. A nossa igreja é uma igreja que já tem um estilo hoje mais jovem, né? O worship, mas de vez dá em pra quando a gente melhorar, toca né? um reggae, uma coisa diferente. Mas Olha. deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Que veio, Perinha. Deixa eu te falar. Fala. Quando toca umas músicas das antigas, eu dou valor. É? Eu gosto. Nostalgia. É bom. É porque é um Tipo o quê? diferencial. Girê? Selva girê? Pronto, aquela. Ixi. Não há. Pois não há ferro. Sim, sim, sim. Nossa, Essa nem é tão antiga, Não, né? é. Sim, eu acho que Não, Mas não. assim, não é tão antiga. É É um você- estilo diferente. Mas você vê que eu vejo que a igreja participa Sim, sim. mais. assim, Fervorosamente. Tá entendendo? Porque, assim, é interessante que as músicas, e isso já foi até comentado antigamente, ou em outros episódios aqui. Era muito normal você ver as músicas de antigamente serem muito bem trabalhadas. Isso. No que diz respeito à técnica musical e no que diz respeito à qualidade da letra e também no embasamento bíblico da letra. Era muito normal as músicas serem feitas dessa forma, porque talvez naquele tempo as pessoas se preocupassem muito mais com essa questão da reverência, da responsabilidade, de você levar uma coisa que seja realmente bíblica e de você não produzir qualquer coisa para Deus. Eu acho que não é só isso, mas é por aí, certo? Uma coisa que eu bato na tecla, quem me conhece de perto sabe, que trabalha comigo no estúdio sabe, eu sempre vivo falando isso. E como eu sou produtor, às vezes eu recebo, as pessoas mandam as letras para mim. Eu acho que chegou um ponto que todo mundo achou que podia escrever letra de música. Uhum. Não sei por quê, aconteceu isso em algum momento, entendeu? Todo mundo começou a achar, não, eu sou compositor. E aí começou a se usar música sem aquele tratamento poético, sabe? Você olhar a forma das estrofes, elas têm a mesma métrica. Pensa, eu vou falar de algo que não dá para fazer um paralelo, tá? O hino nacional, o hino do Rio Grande do Norte, são músicas diferentes, outro estilo, não tem nada a ver, mas só pra gente ter um paralelo. Certo. Você canta a primeira frase lá, ouviram do Ipiranga as margens da cidade, né? O início da outra estrofe é do mesmo jeito. Pá, pá, pará, 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 pará. É a mesma métrica, Uhum. sabe? O cara trabalhou para fazer isso aí. Ele não fez de uma hora para outra, ele trabalhou, ele suou.
E antigamente tinha isso, as músicas eram mais trabalhadas. Aí, em determinado momento, alguém começou a achar que não precisava mais de rima. E hoje você vê a música worship, ela começa de um jeito, às vezes você não sabe nem o que é estrofe, o que é refrão. Tudo é refrão. Uma tem uma Sim. métrica, a outra já muda, já vai para outro caminho, e você tem parte A, B, C e D. Hum. É minha opinião, uma só coisa, minha olha, opinião. Pra vocês que não sabem, é uma coisa incrível ensaiar com esse cara aqui. Eu tenho raras oportunidades, entendeu? Ei, mas Porque você quer, né? Ih. Você resolveu deixar para Mas lá. assim, é muito interessante você estar falando da questão da estrutura, porque é coisa que quem não tá perto de alguém que realmente entende da coisa, ou quem não estudou para entender a coisa, não percebe. E muitas coisas, quando se fala assim, em termos de qualidade de produção, né, da música em si, eu só cheguei a perceber porque, por exemplo, o Cleison falou, porque um outro irmão que é lá da igreja, que toca no ministério, que tem esse conhecimento, falou, comentou comigo. Sim. Eu geralmente sou muito mais crítico em relação às letras, entendeu? Muito mais crítico em relação às letras, porque eu acho que eu tenho um pouco mais de autonomia para criticar nesse sentido. Mas essa parte técnica da música, Obviamente, como eu disse, 33 anos só no teclado, né? De música mesmo eu comecei um pouco antes, então tem um pouco mais. E assim, no meio evangélico também, já são 33 anos no meio evangélico, no mundo gospel, e eu já tive a oportunidade de escutar e tocar muitas músicas. Então, eu já tenho um crivo maior, né? Já escutei muita coisa muito boa e muita coisa muito ruim. E já tive a oportunidade de tocar as duas coisas, né? Muito boa e muito sim. ruim. Enfim. isso que vocês falaram até com relação à questão mesmo da estrutura da música, ela até contribui para a pessoa no culto mesmo, você adorar a Deus, elevar o seu coração a Deus, porque se você tem um hino que ele tem uma estrutura ali bem feita, como são as músicas de antigamente, você consegue compreender qual é o clímax da música, o refrão, tudo direitinho, você consegue se conectar de uma forma mais tranquila. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante. O worship, você tem essa dificuldade. Começa numa melodia aí do nada e para aquela coisa, aí você não consegue compreender. Pronto, tem até uma música, eu não vou citar o nome da música. Agora diga. Né? Deve ser polêmico, Não, né, não vou citar, boy? Canta um pedacinho, canta aí, canta aí. Talvez eu não vá lembrar da letra em si, mas Você assim, quer, pra é. cantar. Mas eu lembro que a música ela se torna muito lírica, muito poética, e se você não for de fato uma pessoa que esteja muito atento, você não vai entender a mensagem da música. Ah, entendi. Uma sofejadazinha, uma sofejada. Não, deixa eu ver. Cara, eu vou dizer Eu uma. acho que é Emaús. Morada do Emaús. Ela é muito bonita. Ele abriu mão de sua glória. Não, Não. Essa é Para Onde Eu Emaús- Irei. Emaús é Emaús aquela... É aquela mesa e preparou a casa. Né? Nós arrumamos Isso, o arrumamos melão a do mesa. faxineiro. Isso. Cara, se você não for uma pessoa atenta... Cara, essa daí eu não percebi nada, não. assim, não, Mas, Não, mas Diga eu acho aí, ele a que falando você em tá relação- vendo, Eu né? acho que ele tá falando em relação eu à não consigo compreensão. entender o erro. Não existe, eu não vejo o erro nela, mas eu vejo na questão da compreensão. Se você não for, de fato, uma Sim, pessoa que esteja sim, muito sim. ligada... essa Conhecer música é aquilo que uma tá das sendo que me dito. arrepia, cara. Porque eu analisei bastante a letra Sim, dela sim, e sim, me arrepio. sim, Me sim. arrepio com essa música aí. Ela é muito Emaús. bonita. É. A única crítica, não é uma crítica, na Mas eu vou verdade, é dizer uma uma. visão mesmo. Tem uma música de Leonardo Gonçalves, independente de toda a polêmica que tá rolando, Sim. né, com o Leonardo Gonçalves, mas tem uma música dele que a gente tocou recentemente lá na igreja e essa foi uma preocupação minha. Porque é uma letra que bate muito na questão de o importante é o amor. Tudo bem, certo? É uma É uma coisa que- que se fala muito hoje, o importante é o amor. Acho que é O Leonardo importante Gonçalves com um bichinho. com bichinho. Você conhece? Isso mesmo. O amor venceu, né? Não, Eu não, sei qual é. não Não, vamos, não vamos peraí. por aí, não vamos por aí, mas não é nesse sentido, certo? Existe uma palavra em inglês chamada Love. YOLO, YOLO. Sim. Certo? Isso já vem YOLO. sendo trabalhado no mundo há muitos anos, desde a década de 60, se eu não me engano, do século passado, né? Desde a década de 60. YOLO que significa You
only, oh, inglês. É, You only live, você só vive once, uma vez. Só O que se essa vive uma palavra vez. significa? Significa faça o que o seu coração mandar, Sim. certo? E a música, se você parar para analisar com calma, eu não disse qual era a música, né? Só disse Certo. Mas eu o já sei autor. qual é já. Vou botar na descrição, Se você pessoal, vou parar botar para na analisar descrição. com Não, calma, não precisa você não. vai perceber que ali ele já vinha, entendeu? Dando sinais. Dando sinais. É. Que Igual o meme. importante é o amor. Não importa como. É o que fica para mim. Uhum. Sim. Então, Perigoso. é preocupante. É Uhum. preocupante. É, E a gente rapaz. sabe que a palavra não é bem isso. Cada um carregue sua cruz. Não é assim, É. não. Você vai viver do jeito que você quiser. Deus te ama, mas Ele não quer que você fique desse jeito. Ele vai te transformar. É. A gente sabe disso. Mas o E mundo aquela- não. O E mundo, aquela que diz assim, o mundo prega, faça o que você achar melhor. Você não está bem no casamento? Separe. Né? E por aí ó. vai. É, e aquela que diz assim, Deus me ama e o seu amor é tão grande. Não, aí tá tudo bem. Essa parte tá tudo É bem. mesmo sendo assim, pai pecador, Deus me ama. Ainda não tô vendo problema. Tá Pode ser que certo. você me mostre. Mas voltando aqui, tem algum outro desafio fora o ambiente para um músico cristão, assim, Que toca no tocando secular, né? profissionalmente em meio secular? Existe algum outro desafio para tomar cuidado? Tem. Você poderia Eu não diria pontuar? para tomar cuidado. Tomar cuidado são as tentações. Sim. Né? Como eu disse, se você achar que aquele ambiente não tá bom para você, apesar de que você precisa disso, você que é músico que estiver nos ouvindo agora, tá? Você só faz isso. Eu dou o maior apoio a você, porque eu sou músico, eu sei da batalha que você vive. Mas se você achar que aquele ambiente não é legal para você, que aquilo está enfraquecendo a sua vida espiritual, está te afastando de Deus, procura outro ambiente. Não vou dizer que você deixe de tocar na noite, né? De você fazer a sua música ali num restaurante, num barzinho, não vou dizer. Também não estou te incentivando, tá? Não entenda errado. Mas eu sei da batalha que você vive, então eu não estou aqui para te julgar. Mas assim, ponto principal é o preconceito, que a gente enfrenta muito, né? Uhum. E a falta de apoio. Eu vou para aquele merchan que faltou, né? Aquele merchan já está acabando Vai, pô. e daqui a pouco eu perco o merchan. Segura um pouquinho que eu tenho uma pergunta boa pro Não, Merchan. deixa eu fazer o merchan agora. deixa aí. Vai, Deixa eu dale. fazer o merchan agora. Eu, graças a Deus, como eu disse, eu tive a oportunidade, depois de muita oração, orem, peçam a Deus. Eu disse que foram 3 coisas que eu orei e consegui. Uhum. 3. Eu só falei de uma aqui, que é porque está relacionada à música, mas tem outras 2. Orem, certo? Eu orava toda noite, ia dormir, era a mesma oração. E aconteceu. E eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de viver de música. Então, eu tenho meu salário fixo. Se eu quiser não tocar com artistas, eu posso fazer isso. Tá? Hoje, por causa do meu nível musical, eu consigo selecionar os artistas. Então, eu toco com essa semana, na semana que vem eu toco com outro. É outro repertório. Eu tenho que pegar rapidamente, eu tenho que me virar. Eu consigo, mas no início eu não tinha condições de fazer isso. Então, eu tocava numa banda, era fixo, né? Mas eu hoje toco com os artistas, vou dizer por quê. Não é porque eu preciso. Embora a gente sempre quer melhorar a ceia do Natal dos meninos e tal. É claro. Certo? Não é essa a questão. A questão é porque eu tenho meus métodos, e aí vem o merchan, eu tenho meus cursos online, e isso traz credibilidade, Momento jabá. né? Você vai comprar um curso de alguém, você quer entrar lá na página dele, do Instagram, e ver alguma coisa. Né? O cara só fala que tem um curso e vai te ensinar e tal, e você vai aprender. Quem é ele no jogo do bicho, Quem né? é ele no jogo do bicho? Então, por conta disso, eu voltei a tocar com a Marina Elali, né, a cantora Marina Elali, e isso traz credibilidade, enfim, né? Traz uma aprovação para o seu nome. Então, Uhum. é mais nesse sentido, entende? É mais nesse sentido. Apesar de Uhum. que é uma gig super show, a galera top, tem gente evangélica também que participa da banda, né? Essa última que a gente fez, praticamente os metais eram evangélicos, o baterista é evangélico, o guitarrista é evangélico e o tecladista é evangélico. Então, e o Hold, que foi também, era evangélico. Era todo mundo, quase todo mundo evangélico. E os principais desafios são falta de apoio, Uhum.
porque a gente vê isso, as pessoas só condenam você, então falta apoio. Você quer tirar o irmão lá da banda, quer que ele fique só na igreja, então arrume um espaço para ele, Remunera Sim. bem, né? Uhum, arrume uma vaga, entendeu? O outro trabalho para ele fazer, uhum. dê a Valorização opção, não só do- aponte o dedo e diga, Claro. você tem que sair, meu irmão. Se chegar pro irmão, por exemplo, que é músico e dizer assim, ó, meu irmão, se você realmente tá necessitado, você não tem de onde tirar, a gente consegue pegar você aqui, ó, a gente coloca você, vai estar servindo com todos os eventos da igreja, auxiliando no som, fazendo mudança de equipamento, montar, desmontar, vai ter um evento com Show. Ministério Infantil, Aí lá vai e partir ajuda. dele se ele vai querer ou não, Exatamente, é uma mas você opção. oferecer ali um leque de opções onde você tenha o usufruto da habilidade dele, naquilo que ele é bom, mas que também ele desenvolva outras áreas. E aí você vai acabar Isso, colaborando. perfeito. Massa. Massa. Mas você falou do curso e... Nem falou, gente, nem falou. Ah. eu tô esquecendo, gente. Porque eu às vezes falo demais, gente, me perdoe. Tá, mas eu tenho 3 métodos hoje, um para iniciantes. E eu acredito naquela pergunta que você fez que qualquer pessoa pode aprender a tocar, mas não em alto nível. Em alto Sim. nível é outra coisa, tá? Uhum. Vai vir Mas um método, né? Eu tenho alunos do método Toque Teclado em 2 semanas, tá? O nome é sugestivo, porque são 15 aulas. Tem os bônus, mas são 15 aulas. Então, se você fizer uma aula por dia, em 15 dias você vai estar tocando o básico do teclado. Apesar de que você não precisa fazer em 15 dias. É. Você pode fazer em mais tempo, tá? Mas eu tenho alunos de 9 anos a 60 anos nesse Que método, massa. tá? Já testado e aprovado, assim, de 9 a 60. Legal. E as pessoas ficam mandando mensagem para mim dizendo, tô adorando o método, tô gostando demais, tô me divertindo e tal. E muitos idosos estão aprendendo, Legal. certo? Mas repito, isso é básico. Aí eu tenho um método intermediário de ritmos, de piano, né, que aí já tem partitura e tal, já é para quem já toca e quer desenvolver os ritmos e as suas variações. É bem completo ele. E tem o outro que tem alguns amigos nossos que estão participando, inclusive teu irmão, Meu Olha, irmão. o irmão dele é um dos meus alunos. É outro nível, meu irmão. Felipe já esteve aqui num episódio da gente falando sobre tempo de qualidade com Tempo Deus. de qualidade. Sim. Se vocês forem pesquisar aí no canal, tem aí. Felipe. Show, Felipe Mendes, né? Ah, Outro nível. É. Outro nível. Pronto, então esse método aí já é avançado, entendeu? Já é para a galera que já quer entender de harmonia funcional e Como é o nome tal. do método? Aí esse tem o meu acompanhamento. Esse é o mestre da improvisação 1. Caraca. 1 significa Number que one, vem o number 2. E vem a E vem. continuação. O 2 vai vir pesado, É. mas ainda não tenho demanda para o 2. mas é Legal. tudo em uma. Esses cursos são Plataforma virtual, né? numa única plataforma. Isso, na Nutro, da Eduz. E aí a pessoa adquire o método, a pessoa pode estar vendo no nosso Instagram, né? Que deve estar aparecendo aqui abaixo agora. É. @WClayson, K-L-A-Y-S-O-N. Tá? E você lá na bio, você tem como ver esses métodos e ver qual que se Uhum. encaixa para você. Alcance Fique à nível vontade. internacional, A viu? gente pode É. até botar também na Com descrição certeza do vídeo. absoluta vai estar na descrição, certo? Eita. O link aí pra vocês. Massa. Mas eu sei massa. que você também tem. Você é um youtuber? Ah, eu sou blogueirinho. 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 Eu Como é, comecei nesse YouTube? trabalho Como- há, acho que já tem 2 anos, né? Modifiquei meu Instagram, modifiquei meu YouTube. E fico feliz porque eu vi que tá indo bem. Eu vejo Graças lá a que Deus, teve. graças a Deus Que está massa, que começando massa. a pegar, né? A gente já está aí. Eu tenho que produzir muito conteúdo todos os dias. Às vezes eu escolho, eu digo, não, essa semana eu vou dar uma relaxada, que eu estou muito cansado, então eu vou Uhum. produzir um conteúdo a cada 2 dias, Sim, sabe? sim, Mas entendi. assim, você não pode parar. Certo. Essa é a parte chata dessa vida. A gente pode até pegar aqui algumas dicas, né? Com nossa Exatamente, claro. Com certeza, Dicas com de. certeza. Dicas de um. De um tecladista. Esse é o do Ei, YouTube, é eu- Dicas de um Tecladista. Tá lá no É. link da bio também, do Tá Instagram. lá, né? Show de Deixa eu bola. aproveitar a oportunidade. Aí, a gente pode falar sobre as nossas novas aquisições. Olha aí, A gente teve 2 novas aquisições. Deus está nos abençoando. show de bola. É. Câmeras em HD agora. Palmas aí, É, você vai palmas assistir a da gente em produção. HD. Talvez De acordo com agora. o Wilson, a qualidade da imagem não Veja mudou aí. nada, mas tá tudo certo. Bote aí no comentário se eu.
É. Coloque aí nos comentários. Se Sim. teve alguma diferença. É. Com certeza, na coloração É, aí, Você que né, acompanha. Exatamente. da Aí, se não- imagem e tudo Um mais. feedback Se de não vocês tiver, é o nosso suporte importantíssimo. técnico entrará em ação para deixar tudo organizado e É isso aí. ajustado na Show medida de do bola. Deus vai possível. abençoando, é. Ou não, Ou né? não, ou não. Ei, Deus mas vai abençoando. Pra gente... queria- você vai falar? Eu ia. Então fale, meu jovem. claro, Fala, eu eu já acho assim, eu falo demais hoje. Falantes. Falamos sobre bastante coisa aqui, falamos um pouco sobre essa questão da visão do músico cristão no comércio da música, né? Mundo afora, a gente falou bastante sobre essa questão das críticas que o músico recebe, mas um ponto fundamental, que aqui eu acho que é onde eu mais me deleito na música. E olha que você sabe que eu sou uma pessoa preguiçosa, né? Não, eu acho que você é um cara sou- bem, Eu sou uma sabe, pessoa... corre atrás. Às vezes que eu tive a oportunidade de tocar com você, Mas é porque eu sempre vi que você... eu penso assim, meu irmão, eu vou tocar com o Cleiton, tem que estudar, entendeu? Então era só por isso. Mas assim, Era só por isso, o não, pastor mas tá olha, ouvindo, né? Você sabe, que Era o seu só aluno, por ele vai testemunhar melhor, mas assim, eu naturalmente sou um músico preguiçoso, principalmente no que diz respeito a aprender a teoria. E infelizmente, o que vai me dar domínio sobre a música que eu quero expressar é a teoria. Entendi. Então, eu me vejo muitas vezes limitado nesse sentido, né? E assim, é como se eu fosse, como é que eu posso dizer? Como se eu tivesse já acomodado, entendeu? Uhum. Meu irmão, eu sei que isso aqui é uma limitação minha, eu tenho preguiça de estudar e fica por aí mesmo. Mas pra mim não tem nada não tem sensação melhor, sensação mais gostosa de quando eu tô tocando do que me expressar por meio do meu instrumento. E aí a gente sabe que existe, pra gente que é músico e que é cristão, a expressão no nosso instrumento e que a gente reconhece como adoração, que é quando eu expresso a minha adoração por meio do meu instrumento. E existe a expressão do meu sentimento, certo? Meu sentimento humano por meio do meu instrumento. Uhum. Então eu acho que são dois caminhos diferentes e que na grande maioria das vezes quando a gente expressa em adoração ali, a gente está sendo usado pelo Espírito Santo. E aí como que você enxerga essa questão de que assim, o músico que toca na igreja, ele com certeza absoluta alcança pessoas por meio do seu instrumento. E isso é fato. Eu acredito. Aquele prelude, não, aquele tema musical que geralmente os tecladistas sobem para fazer no apelo, ou que em muitas igrejas o tecladista passa todo o culto Eu fazendo. acredito. Ele prepara muito os corações e as mentes das Sim. pessoas para receber o que vai ser dito. Sim. Como que você enxerga essa diferença entre a expressão do músico na adoração, como ele se expressa por meio do seu instrumento, e a expressão do seu sentimento, daquilo que ele sente por meio do instrumento? Você enxerga essa diferença? Como que você avalia isso daí? Deixa eu ver se eu entendi. Tá, Ah. eu acho que eu não me fiz entender. Essa parte final ficou mais repita. confusa. Confuso. Mas é assim, ó, prelúdio. Tá. No prelúdio lá da igreja, que a gente faz um temazinho antes de começar o culto, Uhum. geralmente alguns instrumentos solam. Certo. Aquele solo, no meu ponto de vista, na grande maioria das vezes, é uma expressão daquilo que eu estou sentindo naquele momento. Certo. Daquilo que a harmonia, a melodia está fazendo com que o meu eu sinta. Sim. E aí eu vou me expressar por meio do solo, por exemplo. Na adoração, no decorrer do louvor, eu acabo me expressando por meio do meu instrumento da mesma forma, com uma frase, às vezes até saindo do que está ensaiado. Certo. Mas talvez não tenha sido somente o meu sentimento, mas sim uma ação guiada pelo Espírito Santo, entende? Eu lembro Você daquele. enxerga essa diferença de expressão quando você está tocando? Eu- Nesse momento aqui foi... Não, o que eu posso dizer com relação a isso é o seguinte, e até voltando um pouco no que você falou, eu já tive a oportunidade de tocar em algumas igrejas e algumas pessoas chegaram para mim e disseram: meu irmão, quando você estava tocando ali, Deus estava falando comigo, Deus estava tocando em mim, eu me arrepiei, não sei o que e tal, as notas, parece que aquilo falava comigo, sabe? Uhum. Deus estava conversando comigo através das suas notas. Em uma igreja, tive até um título engraçado que o pastor me chamou de dedo de ouro. Dedo de ouro, volta aí pro teclado, dedo de ouro, que agora, na hora que ele foi pregar, ele sentiu que precisava do apoio lá. Sim. E quando eu estou ensinando lá a harmonia funcional, eu digo para o pessoal, eu ensino as sensações que os acordes trazem. Eu já tenho uma ideia, né? São 33 anos, então eu já conheço muita coisa. Eu sei, ó, isso aqui vai trazer um efeito legal para te ajudar.
Isso aqui tu não deve tocar de jeito nenhum. Uhum. Um acorde diminuto. Você vai botar na hora da adoração, tensão não vai. grande. É. Altamente tenso. Enfim, comigo funciona assim, certo? Se eu tiver bem, o feeling rola melhor. Eu consigo traduzir a minha adoração mais facilmente. Mas isso nem sempre acontece. Uhum. Você tem experiência, sabe como é. Às vezes a gente vai, chega mais cedo para ensaiar, para passar tudo e Tá tudo errado. por vários motivos dá tudo errado. E você fica estressado, você tá suando, você tá com calor, uma N possibilidades para fazer você ficar mal. Não tem como você ter o mesmo nível de adoração no seu instrumento. Não vai fluir do mesmo jeito. Você já não vai fazer tantos arpejos, né? Você não É vai bonito demais. viu? tocar aquelas notas com tanta vontade que você tocaria se você tivesse bem. Então, eu acho que o sentimento primeiro passa aqui para depois eu conseguir traduzir isso para a igreja, sabe? E conseguir levar a igreja a outro patamar. E aí, Eu digo eu, geral, né? aham. O grupo musical, quando eu falo eu, tá? Um complemento Não sou para só essa eu. pergunta. Quando você tá tocando no meio secular, tá tocando fora, Certo. você muitas vezes tem os seus momentos de Não tem o solo. mesmo sentimento. Não tem, né? Não. Porque, por exemplo, eu já vi você tocar várias vezes com Sérgio Groove. Porque Sérgio Groove eu Uhum. acompanho, né? Baixista eu acompanho. Ali é diversão. É pura diversão, pura brincadeira. Como é que eu Sentimento posso de dizer? alegria expressado na música. Artístico. É puramente artístico. É arte. Legal. Diferente, tá? Porque eu tenho a concepção de que é o seguinte, a música como forma de arte, ela não necessariamente é louvor a Deus. Não é adoração. Não necessariamente. Né? Agora, a música que é feita para adorar a esse Deus, propósito. ela é arte. Uhum. Ela é as duas coisas. Sim, entendi. Tá? Uma é as duas coisas, mas a outra não necessariamente Entendi. é as duas coisas. Legal, muito bom legal. isso aí. Gostei. Massa. Bom, Era isso que você queria saber? Era isso. Esse Era tempo i- todo? Era isso, era isso. Quando ele fez essa pergunta, eu só lembro daquele áudio do metrônomo. Como é? O metrônomo deixa a gente fazer. Sim, Tudo o bem. metrônomo não deixa a gente se expressar. Esse do metrônomo. Rapaz, é chato. É chato. O que você tem a dizer sobre isso? O metrônomo ajuda ou atrapalha? Eu sempre preferi tocar sem metrônomo. Quando eu, por exemplo, eu vou citar o nome de uma pessoa aqui que eu admiro muito nesse sentido, ouviu meus conselhos e eu aconselhava. Magno, estude metrônomo. Baterista, né? E estudou. E aí ele chegou num nível que eu confio demais. Quando eu toco com o Magno, quando a gente tem a oportunidade, que agora ele foi para São Paulo, né? Mas quando eu tinha a oportunidade de tocar com ele, eu não precisava de metrônomo. Eu confiava somente em ouvir a bateria de Magno, porque para mim já era um metrônomo. Sim, ele seguia certinho. Agora dou- aquele Você tique-tique acredita? no ouvido. Você pode não dá. acreditar, mas eu dou essa mesma confiança a GG. Tá vendo, GG? Mafia! Alguém informe a GG, a Ah. piadinha dele Você aqui. não, mas eu confio mesmo, pô. Eu confio de verdade. Não, GG Olha é bom, aí. GG é O bom. homem é cara. bom, o homem é bom. Bom, eu acho que É, Cleison, suas considerações finais aí, né, pra aquele que é Rapaz, músico eu e- volto naquele conselho, você que é músico, primeiro eu te dou todo o apoio, tá? Posso levar puxão de orelha depois, do meu pastor. Compra o curso. Mas enfim, sim, principalmente. Compra o Se curso. você comprar o compra curso, aí é que eu vou te apoiar. Compre meu Certo? curso. Mas Estude, né? Estude. dá pelo menos uma olhada lá na bio, tá? No Instagram. @wcleis. Mas assim, se tem uma passagem bíblica, acho que em Romanos, capítulo 14, Legal. que fala sobre comida, tá? Lógico, parafraseando, usa comida para. Mas se você acha que aquilo te faz pecar, só em achar você já está pecando. Uhum. Né? A Se palavra de tem a Romanos dúvida, né? dá essa ideia. Sim. Se está gerando dúvida, então, negão, pula fora, vai para outra vibe. Tá? Mas se você acha que não está causando problema, né? Mas só não digo siga seu coração, porque o coração do outro é enganoso. É enganoso, O coração é verdade, é enganoso. É verdade. Show E de aí, bola, e eu aí, acho Gabriel, o que... que você tem? Acho que eu Suas tenho, considerações o que eu tenho a finais dizer aí aí. pra gente finalizar bem esse episódio é escute Cleison. Vai na bio. Vai na Escute bio. Cleison. Vai na bio, tá bom. Compre meu curso, compre. Mas assim, pessoal, Compre batom, Compre batom. se você não é músico, aprenda um instrumento, eu aconselho, porque o instrumento,
ele abre um outro leque de possibilidades de se aproximar de Deus de uma forma Cara. que a gente nunca experimenta. É. Toda vez que você pega no seu instrumento, quando você realmente toma gosto por aquilo, você se conecta com Deus de uma forma. E que aí, quando você tá realmente conectado, bicho, pra tirar você dali, Acho que a música é divina, é cara. outra coisa, é outra Olha, coisa. são 33 anos estudando e eu vivo pensando isso. Se a gente tivesse 1000 anos para viver, o nível que a gente não alcançaria. Porque eu aprendo todo dia, cara. Todo Sim. dia, todo dia. Sempre aprendendo, né? Nossa. Nunca a gente sabe de tudo, né? Meu conselho é esse, aprenda um instrumento musical. Teclado de preferência. Teclado aí, ó. Beleza? E você, Jefferson? Cara, eu aprendi muito hoje. Assim. Vai ser menos crítico, né? Agora? Não, talvez não. Talvez Nem não. assim. Mas assim, sempre gostei de música. Na minha adolescência, como eu vivia no contexto de igreja, né? Obviamente, em conjunto de mocidade, cantava também. Eu era fã de baixar CDs na internet. Não façam isso, irmãos. Pirata, por favor, né? não Pirata. façam Por isso. favor. Tem os sitezinhos, né? Mas eu gosto, mas era um hobby que eu tinha, era baixar os Foxahead, né? CDs. Foxahead. Não só Foxahead, mas tinha outros também. Não sei nada Eu, disso. eu baixava algumas músicas, eu gostava de estar atualizado. Hoje em dia Playback, não, né? não tem mais chefe. Não só playback, mas os próprios músicas mesmo, né? Eu saía na frente de todo mundo, porque tem as músicas no meu celular, ninguém tinha, né? Então eu saía na frente da Sim. galera, né? Qual era a voz que tu fazia no conjunto? Era tenor, barítono? Ele nem Então eu sabe. chegava só lá Ele no sabe quem ele conjunto, é. né? Mas Solava no conjunto. ele diga aí, só- eu solava. Amigo, É o fim dos tempos eu, mesmo. eu gosto de dizer que minha voz é requintada, né? É diferenciada. Não é assim, né? Pense. Pra quem? Ei, eu tenho que pra pedir quem? perdão. O cara Pra chegou quem? até esse minuto do vídeo pra ouvir Jefferson falar um negócio desse. Mas Me assim, perdoe. dá uma outra visão, uma outra amplitude. O cara é fera, né? O Se cara, ele o chegou cara até bonito, aqui, né? Se ele chegou até aqui, a gente tem que parabenizá-lo. Um guerreiro. Parabéns pra você. Parabéns. Sorte sua hoje que eu não cantei. Sorte Vamos sua. terminar, corta aí, produção. Mas assim, cara, gratidão, obrigado mesmo. É muito enriquecedor pra mim, né? Eu sou um cara que não domino, mas gosto de dar minhas opiniões com relação a algumas músicas, acompanho algumas páginas também, como eu citei aqui, né? Mas obrigado, cara, sucesso, né? E é isso, obrigado pelos conselhos. Ferinha, suas considerações Voz de de veludo. finish, Cara, de end. Como grande mixer. Eu só tenho a agradecer, tenho. O 0-1 está é a finalizando, É a última ronda, a última ronda. Obrigado, 01. Nos acompanhou até o fim. O 0-1, né? Inabalável. É, Combustível tá como? eu só tenho a agradecer a cada convidado que passa aqui. São pessoas que. Episódio número 22. 2. Caraca. E o 5 deu a cola ali, fez bem assim. Eu Bolsonaro. Ô, fico. brincadeira. Ó, por favor, a gente já deu várias. Caraca, vocês Vocês já até uma ideia, perceberam mas que eu ele é vou muito dizendo brincalhão, off. né? Eu vou Muito dizendo brincalhão. off. Então, a cada convidado, assim, são pessoas que acrescentam, têm acrescentado. E você é um deles, Walter Crespo. Fico extremamente feliz E eu, mais ainda. por você ter aceitado o convite de vir aqui e dar essa força pra gente. Num Tamo tema junto. tão importante que você tem domínio. E eu tenho certeza que o pessoal aí de casa foi abençoado também, assim como a gente foi. Não, Certeza. Desejar que o seu canal, Dicas de um Tecladista, assim como os seus cursos possam estar vendendo e prosperando. E, enfim, Amém. obrigado. Deus te Obrigado mesmo. É isso É isso. aí, pessoal. É isso, Valeu. galera. Espero que ao fim desse episódio vocês enxerguem a música com outros olhos, que vocês Gente, realmente... Só um último adendo, que eu acho que era o Ei. principal, a gente devia ter falado, né? Já que a Tá. gente tá falando de música cristã, para encerrar. Não esqueça que antes de ser músico, você é um discipulador. Você é um Boa. pequeno Cristo na terra. Então, Boa. Mateus capítulo 28, a grande comissão. Ide fazer discípulos de todas as nações, seja através do teu instrumento ou não. Ide.
Amém. Não tem mais nem o que dizer. Não, tem não. Eu acho que já, Boa, Ferinha, pra gente encerrar legal, dê uma palhinha aí de Alice Eita. Maciel, uma por palhinha. favor. Eu não vou me atrever igual o nosso amigo Não, aqui, não, que Jefferson fez não, parte aí Não. O do, Fera, ele é bom mesmo. da mocidade, como é? Eu solava. Eu cheguei. Você Eu cheguei a solava, eu solar vou dizer o alguns que hinos. você solava lá na igreja. Eu, solada pra mim é outra coisa, deve ser isso, tá bom? Valeu, galera. Vamos encerrar aqui. Tchau, galera. Valeu. Valeu. Até o próximo.